O milionário encontra a simples mendiga sem memória e toma uma decisão que choca a todos. Era uma manhã ensolarada em Serra Branca e tudo parecia tranquilo. Contudo, o que Joaquim não esperava era que seu dia tomaria um rumo dramático. Ele, um vaqueiro solitário, dedicava sua vida a cuidar de vacas no vasto campo, longe do agito das cidades. A vida simples o satisfazia, até que em meio àquela paz, uma nuvem de fumaça surgiu da mata. O cheiro forte de queimado e o crepitar de galhos quebrados despertaram sua curiosidade. Ou seria seu instinto de proteção? Com o coração acelerado, Joaquim montou em seu cavalo e seguiu em direção à fumaça. Após uma cavalgada pelo mato cerrado, encontrou algo que jamais imaginaria: uma carvoaria clandestina. Um cenário macabro se desenrolava diante de seus olhos. Pessoas, em sua maioria cansadas e esfarrapadas, trabalhavam exaustivamente, sufocadas pela cocção da madeira. Seus rostos pálidos e o olhar vazio refletiam uma dor profunda, uma submissão inimaginável. Era como se o sol não brilhasse ali. Apenas nuvens escuras pairavam sobre aqueles que estavam presos. Dois homens robustos, com expressões brutais, vigiavam os trabalhadores com olhos ameaçadores. Joaquim sentiu um nó na garganta. Ele não podia ignorar aquela cena. Então, entre as sombras da carvoaria, uma presença chamou sua atenção. Luciana, uma mulher ferida e debilitada, caída no chão. Seus olhos, que pareciam um oceano de desespero, encontraram os de Joaquim. E de repente, ele não viu apenas uma estranha. Viu alguém que precisava de ajuda. Com coragem, ele entrou naquela cena de horror, lutando contra o medo que o dominava. "Vamos, eu vou te ajudar", murmurou, enquanto levantava Luciana nos braços. Os captores, atônitos com a ousadia, não reagiram imediatamente. Conseguiu escapar e a levou para sua fazenda, um local onde a brutalidade não poderia alcançá-los. Durante a recuperação, Luciana, agora chamada de Esperança, revelou a Joaquim sua história. Fui sequestrada, mantida como escrava. Ela balbuciou, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. A dor que ela carregava ecoava em seu coração, e as palavras dela penetraram no peito de Joaquim como agulhadas. Mas ali, naquele lugar seguro, eles começaram a formar um novo vínculo. Enquanto Esperança se reerguia, os dias na fazenda começaram a mudar. Ela compartilhava seu conhecimento sobre veterinária, trazendo à vida os animais que Joaquim amava. Eles sonhavam em abrir uma clínica veterinária, onde poderiam cuidar dos bichinhos e ajudar a comunidade. Mas as sombras do passado não estavam longe. Joaquim começou a receber ameaças anônimas, alertando que os captores não haviam esquecido de Esperança. Com uma carvoaria agora desmantelada e a esperança de um futuro juntos renascendo, um novo desafio se aproximava. E se os captores ameaçassem seus filhos, Miguel e Ana? O coração de Joaquim disparou. Estavam eles realmente seguros? Ele precisava tomar uma decisão. Denunciar o que havia acontecido e arriscar tudo, ou se resguardar e preservar a nova vida que estavam tentando construir. A tensão pairava no ar, como um eco distante de um trovão prestes a explodir. Conseguiriam se proteger e manter a paz em sua nova vida? "Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Joaquim olhava fixamente para a janela da sua casa, coração apertado. A dúvida martelava em sua cabeça. Deveria denunciar os captores de Esperança? Como proteger seus filhos? Uma forte ventania soprava, batendo nas paredes da casa e fazendo as janelas tremerem. De repente, um grito agudo cortou o silêncio da manhã. Era Miguel. Ele estava no quintal, o olhar aterrorizado. Joaquim correu até o filho. O que foi, meu filho? O menino estava paralisado, apontando com os dedos trêmulos em direção à mata. Joaquim seguiu o olhar de Miguel e viu uma figura encapuzada emergindo das sombras das árvores. O coração dele disparou. Não se aproxime! Ele gritou. Mas o estranho continuou avançando, os passos lentos e pesados. Esperança apareceu atrás de Joaquim, já com uma expressão de alerta. O que está acontecendo? Ela sentia a tensão no ar. Joaquim mal teve tempo de responder. A figura encapuzada, agora bem próxima. Emergiu uma figura encapuzada, agora bem próxima. Parou à sombra de um eucalipto. Com um movimento brusco, a capuz foi puxado para trás. Joaquim ficou em choque. Era um rosto que ele nunca pensou que veria novamente. Cláudio? A voz dele tremia. Cláudio, um antigo amigo e rival de Joaquim, agora colocado à frente dele, com um sorriso cruel. Joaquim sentiu um nó na garganta. O que você está fazendo aqui? Vim buscar minha posse, Cláudio disse, seus olhos brilhando com um brilho que só poderia ser descrito como maligno. Ela não pertence a você, Joaquim. Nunca pertenceu. Esperança ficou paralisada. Aquela revelação batia como um raio em seu coração. Posse? O que você quer dizer com isso? O desespero entrava na voz de Joaquim. Cláudio fez um gesto desdenhoso. Esperança é minha! Fui eu quem a pegou! E sinta-se grato, Joaquim, pois fui eu que a levei para longe daquele inferno. Mas Slime, ela está mais perto de mim do que você pensa. Aquelas palavras cortaram Joaquim como uma faca. Esperança piscou, perdendo o fio da conversa. Eu não entendo. Ela olhou para Joaquim, os olhos fixos, cheias de perguntas. O que era isso? O que eles estavam escondendo? O que Cláudio quis dizer? Miguel começou a chorar, visão turva e medo estampado no rosto. Papai! Ele puxou a mão do pai, buscando segurança, mas a tensão estava em crescendo. O que vai acontecer agora? A realidade se tornava um pesadelo. Joaquim apertou os lábios, tentando encontrar uma solução. Cláudio tinha um controle que ameaçava tudo o que construíram. Você não leva ela! Gritou Joaquim, a voz elevada e cheia de raiva. Cláudio soltou uma risadinha baixa, dolorosa. Ah, Joaquim, você realmente acha que pode parar a verdade?
Ela é a chave para tudo. A vida dela tudo começa e termina aqui. Eu sei quem ela é. E você? Você é só o jateiro que sonha em salvar a donzela. Esperança olhou para Joaquim com uma confusão e descrença. Tudo parecia desmoronar. O que você está dizendo? O que você sabe sobre mim? A brisa fresca agora era um frio cortante e o céu escureceu, envolto por nuvens pesadas. Cláudio se aproximou mais, o sorriso dele se desvanecendo em um olhar sério. Você pensou que poderia reescrever a história dela? Esperança tem um passado que você desconhece. Está prestes a descobrir que o amor cruzado não é o que parece. Uma lufada de ar quente trouxe um cheiro de fumaça e tudo mudou em um instante. Joaquim teve que agir. Saia da minha casa, ou eu te expulso à força. Ele sentia a adrenalina nas veias. A atmosfera estava carregada e a tensão era palpável. O que Cláudio revelaria a seguir mudaria tudo. A pergunta pairava no ar. O que mais Cláudio sabia? Quais segredos estavam prestes a ser desenterrados? E o que Esperança realmente conhecia sobre seu passado? O cenário estava armado para uma confrontação explosiva. As coisas nunca mais seriam as mesmas. Joaquim ficou paralisado, a mente correndo, enquanto Cláudio se aproximava. A tensão era palpável. Esperança olhava de um para o outro, confusa e assustada. Joaquim sentiu aquele frio na barriga. Ele tinha que proteger a mulher que amava, mesmo que a situação estivesse fogosa como um incêndio. Cláudio estava a poucos passos, um sorriso sombrio no rosto. Você não entende, Joaquim. Esperança é mais do que você imagina. O passado dela é mais sombrio do que uma noite sem estrelas, ele disse, a voz carregada de prazer sádico. Joaquim queria gritar, mas a angústia sufocava sua garganta. Ela não é sua! Você a sequestrou, Cláudio! As palavras saíam como um rugido, mas a raiva não era suficiente. Cláudio simplesmente riu, um som gelado que fendeu o ar. Sequestro? Ah, quem é você para definir isso? Ela fez escolhas, Joaquim, e agora ela vai ter que encarar as consequências. Esperança dá um passo à frente, os olhos brilhando com lágrimas. Escolhas? O que você sabe sobre mim? Estou perdida nesse milagre que é a sua vida. A dor na voz dela era clara e profunda. Joaquim sentiu seu coração apertar. O que Cláudio estava insinuando? O que ele sabia? Ela se esqueceu de quem é, mas eu não. Cláudio sussurrou, quase como um cântico, e em um movimento rápido, ele puxou um objeto do bolso. Uma pequena corrente com um pingente. Olha! Você não reconhece isso, Esperança? Lembro do dia em que você a deixou. Estava tão desesperada. A luz do pingente refletiu nos olhos de Esperança e algo mudou. Ela congelou, como se um relâmpago tivesse atingido seu ser. O que é isso? Sua voz saiu quase um sussurro. Joaquim sentiu um nó na barriga. Que segredo era esse? Você não pode se esconder da verdade por muito tempo. E no fundo, você sabe quem você realmente é. Cláudio disse, o riso se transformando em uma risada maníaca. Nesse momento, um grito estridente cortou a tensão. Era Ana, a filha de Joaquim, correndo do galpão. Papai! Ela estava tão assustada que mal conseguia falar. A pequena caía, levantando a mão como se tivesse visto um fantasma. Tem fogo! Tem fogo! Joaquim virou-se no instante, o coração na garganta. Ele olhou para casa, então viu a fumaça saindo do telhado. O desespero tomou conta dele. Não pode ser! Ele sabia que o lugar não ia durar muito. Cláudio estava fazendo isso. Ele queria destruir tudo. Leve as crianças para longe, agora! Joaquim gritou para Esperança. Mas antes que pudesse agarrar Ana,
Cláudio deu um passo à frente, segurando firmemente o braço de Esperança. Você acha que vai escapar tão fácil? Eu sei o que você realmente é, e você não vai deixar isso para trás. A luz do dia parecia sumir, enquanto a fumaça se espalhava. O caos tomou conta. O medo cravado nos rostos de todos era evidente. Joaquim sentiu que o chão sob seus pés desmoronava. O que Cláudio estava dizendo era um labirinto de mistérios e lembranças perdidas. O que você está dizendo, Cláudio? O que ela tem a ver com tudo isso? A voz de Joaquim carregava um desespero crescente. A situação estava além de qualquer compreensão. Ele sentiu que a vida que construíram estava se desfazendo, assim como a fumaça diante dele. Ameaças pairavam no ar, a tensão palpável. Algo estava prestes a romper, um segredo, um passado e a verdade que poderia mudar tudo. A pergunta ecoava na mente de Joaquim. Quem realmente era a Esperança? E enquanto as chamas começavam a devorar a casa, ele percebia que com a fumaça também se dissolviam as certezas que ele tinha. O que mais estava prestes a resgatar do fundo da memória de Esperança? O que Cláudio sabia que poderia devastar tudo? O coração de Joaquim batia desenfreado. A história deles estava virando cinzas. Tudo estava perdido. Oh, não! Joaquim estava paralisado. A mente uma tempestade enquanto Cláudio se aproximava. O caos ao redor aumentava, as chamas refletindo a confusão em seus rostos. Esperança olhava de um para o outro, os olhos cheios de perguntas não ditas. Joaquim sentia seu coração acelerar ao perceber que a vida que construíram estava prestes a desmoronar em cinzas. A fumaça, espessa como um pesadelo, começava a envolvê-los. O que você quer de mim? Esperança finalmente conseguiu perguntar, a voz trêmula. Cláudio sorriu, mas não havia amor. Apenas malícia nos olhos. Você sabe. Você sempre soube. E então, tudo aconteceu rapidamente. Uma explosão! Um estrondo tão forte que fez o chão tremer. Joaquim virou-se, venenoso cheiro de combustão inundando o ar. O galpão onde ela costumava guardar feno e suprimentos estava em chamas. O fogo subindo alto, rodopiando como se estivesse dançando com a destruição. O desespero tomou conta do coração dele. As crianças! Ele gritou, a voz ecoando. Esperança! Pegue Miguel e Ana! Vamos! Ele tentou puxá-la, mas Cláudio a segurava firmemente. Você não vai levar ela, Joaquim! O embate entre os dois homens era como um clamor de natureza bruta. Ela não é sua! Você não sabe do que ela é capaz! E quando Joaquim estava prestes a socar Cláudio, escutou um grito. Era Esperança! Mas não era um grito de medo. Era uma declaração. Pare! Eu sou mais do que você pensa, Cláudio. Todos olharam para ela. A força em suas palavras ecoando com fragor. Eu não sou sua propriedade. Ninguém pode me controlar. Joaquim sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? Esperança parecia mudar. Uma faísca de algo, de verdade, brilhou nos olhos dela. Cláudio deu um passo para trás, confuso. Como você sabe? Como você pode ter se lembrado? Então tudo se desfez em confusão. Um brilho intenso emanou de Esperança, iluminando as sombras que a cercavam. Joaquim pensou que ela estava se transformando, mas não é apenas isso. Era como se o passado dela estivesse ressurgindo como uma obscura tempestade de memórias.
Você não tinha direito de fazer isso. Eu vou viver. Eu não sou mais sua. As chamas refletiam em seu rosto, uma guerreira renascente. Cláudio, perplexo, hesitou. Você era apenas uma menina perdida. O que você acha que sabe? O medo começou a tomar conta dele. Você vai se arrepender, Esperança. Você não sabe quem realmente é. Ao pronunciar aquilo, os olhos deles travaram um duelo intenso. Uma súbita lembrança invadiu a mente de Esperança. Num gesto rápido. E, inconsciente, ela puxou o pingente que Cláudio havia colocado em seu caminho. Sua expressão mudou de medo para determinação pura. Você não pode mais me controlar. Eu sei a verdade. E isso é seu fim. A força com a qual ela dizia isso fazia o ar vibrar. Antes que Joaquim pudesse processar, uma onda de energia percorreu o corpo de Esperança. A fumaça começava a se dissipar à medida que um novo calor surgia, empurrando os limites do possível. Cláudio, agora, estava realmente nervoso. Esperança, você não vai fazer isso! Ele retrocedeu, o desespero estampado no rosto. A figura dele empalideceu, como se estivesse diante de algo que não poderia vencer. Mas a verdade foi mais rápida. No instante seguinte, um raio de luz atravessou a área, atingindo Cláudio. Um trovão ecoando. Ele colapsou, a consciência se esvaindo. Joaquim ficou chocado. O que levou a essa transformação? O que significava tudo isso? Esperança caiu de joelhos, ofegante. E Joaquim correu até ela, o medo dominando seu ser. O que você fez? Ele assegurou. Você estava presa. Agora é livre. Ela piscou, lágrimas escorrendo. O que ela sabia? Ele olhou em seus olhos, buscando respostas. Aquele momento estava longe de ser um fim. O galpão continuava em chamas, a fumaça tomando conta, e eles estavam cercados por incertezas. O que mais viria? O que Cláudio realmente havia revelado? Havia uma nova verdade surgindo e uma batalha interna aguardava. O futuro pulsava, incertezas ainda mais densas pairavam no ar. O mundo deles nunca mais seria o mesmo. Esperança caiu de joelhos, ofegante, e Joaquim correu até ela, o medo dominando seu ser. O que você fez? Ele assegurou. Você estava presa, agora é livre. O olhar dela estava perdido, como se luzes antigas estivessem se acendendo em sua mente. Mas naquele instante, tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora estourou do galpão em chamas, fazendo o chão tremer sob os pés de Joaquim. Ele mal teve tempo de reagir, mas antes que ele pudesse puxar Esperança para longe, uma sombra se projetou atrás deles. Era Cláudio, ferido, mas feroz, levantando uma arma que tinha escondido. Você acha que me derrotou com um truque barato? Ele rosnou, a fúria emanando dele como um calor devastador. O tempo pareceu parar. Cuidado! Gritou Joaquim, mas a advertência mal saiu de sua boca. Cláudio disparou. O tiro ecoou e um grito de dor ressoou. Não era Joaquim quem chorava, mas Miguel, que arrastava Ana, protegendo-a da cena caótica. Miguel olhou em estado de choque, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando o eco da bala se calou, uma cena surreal se desdobrou. Esperança estava caída, mas não era um tiro que a atingira. Não estava ferida. O que Joaquim viu fez seu coração parar no lugar. Onde ela antes estava, uma figura conhecida estava se levantando lentamente. Era alguém que ninguém esperava ver, alguém que estava supostamente morto, a mãe de Esperança.
Não, não pode ser. Sucumbiu à incredulidade. Com olhos cansados e sérios, sorria de um jeito melancólico. Eu voltei, filha. Esperança olhou perplexa. A confusão se misturava ao alívio. Mãe? A voz dela tremia. Uma mistura de dúvidas e emoções que explodiam ao mesmo tempo. Cláudio pulsava com raiva, a arma ainda em mãos. Não, isso não faz sentido. Eu a assegurei. Esperança é minha. O eco de sua frustração se espalhou, mas a atenção de todos estava voltada para a figura que acabara de voltar. A mulher apontou para Cláudio. Um olhar firme. Você não a possui! Esperança nunca foi sua! E você sabe disso. Seu passado está mais envolto em trevas do que você consegue conceber. A voz dela tinha uma autoridade que jorrava como um rio de força. A tensão no ar se intensificou. As palavras ressoando como um tambor. Você manteve segredos, Cláudio, continuou a mãe de Esperança. Ela sempre foi protegida. Você só não sabia. O que você fez foi horrendo, mas não vai conseguir reivindicá-la agora. Joaquim estava paralisado, confuso. Ele olhou para Esperança. O que estava acontecendo? Que laços ocultos existiam entre eles? Ele sentiu cada vez mais medo do que essa revelação significava. Cláudio entrou em uma fúria, os olhos arregalados. Não, isso não pode ser verdade. O que você está dizendo? A histeria tomava conta. Ele disparou novamente, mas ao invés de uma bala, uma sombra escura se ergueu entre eles, como se o próprio ar fosse moldado por um poder desconhecido que tinha sido despertado. A atmosfera ficou eletricamente tensa. Esperança e sua mãe estavam unidas por um destino que Cláudio nunca poderia desatar. Joaquim olhou para aquelas duas figuras. Uma chama de esperança e determinação acendia, onde antes havia apenas desespero. A casa ainda ardia, mas agora, em meio ao caos, aquelas mulheres eram a luz, e ele, um rosto assombrado pela revelação. O quê? Mas você não nos contou? Perguntou Joaquim a voz cortante. O que isso significava para o futuro deles? Quais segredos agora estavam à solta? Ele percebeu que havia muito mais na história dele, de Esperança e de Cláudio do que imaginara. O rugido do fogo ainda ecoava ao redor deles, mas nada parecia mais quente que a verdade. O que mais estava por vir? O que mais poderiam descobrir? O passado estava prestes a se desdobrar de uma forma que nenhum deles esperava. Esperança estava de joelhos, ofegante, e Joaquim correu até ela, o medo dominando seu ser. O que você fez? Ele a segurou. Ela estava tão confusa, as lembranças despertando como fagulhas em um campo seco. O olhar dela, perdido entre o medo e a determinação, refletia as chamas que consumiam o galpão. Cláudio, ali, atônito, olhava para a mãe de Esperança como se uma tempestade tivesse se abatido sobre ele. Joaquim sentia a tensão no ar. Algo estava prestes a arrebentar. Então a mulher, que todos acreditavam falecida, caminhou impassível em direção a Cláudio. Seu olhar era penetrante, como se pudesse ver dentro da alma dele. Esse jogo terminou, Cláudio. Você não tem mais poder sobre nós, ela disse. Uma voz firme e ressoante, trazendo à tona um passado que muitos preferiam esquecer. Cláudio rangeu os dentes. A raiva efervescia como um vulcão, prestes a entrar em ação. Você não sabe com quem está lidando. Eu a protegi. Eu a salvei. Sua voz soou como uma tempestade. Em um ato desesperado, ele levantou a arma novamente. Essa tinha um brilho ameaçador. Não, não faça isso! Joaquim gritou, o desespero batendo com força em seu peito.
Ele deu um passo à frente, mas a mulher parou Cláudio com um gesto súbito. Um escudo de energia parecia irradiar dela, um campo invisível que paralisou Cláudio em seu lugar, como se estivesse preso em um gelo eterno. Esperança, ainda de joelhos, olhava fixamente, captando o que estava acontecendo. Mãe, o que está acontecendo? O que você quer dizer com que ele não tem mais poder? Sua voz tremia, confusa e assustada, enquanto a realidade ao seu redor explodia em miragens. O olhar da mãe era sério, e cada palavra carregava o peso da verdade. Você não lembrava, mas ele não é seu salvador. Ele é a raiz do seu sofrimento. O que você sofreu, todas aquelas dores, isso tudo tem um nome. Cláudio. Ele é um manipulador. E você tem uma linhagem que ele não pode imaginar. As palavras furaram o ar, e Joaquim, por um momento, ficou paralisado. Sua mente vagando, enquanto tentava entender. Cláudio se contorceu. Você está mentindo! Isso não faz sentido! Eu a trouxe para longe dele! A tensão cresceu. Joaquim olhou para a Esperança. E em meio ao caos, novos sentimentos começavam a surgir. O que você sabe sobre seu passado, Esperança? O que ele significava para você? Ele estava prestes a fazer uma pergunta que poderia mudar tudo. Havia algo mais que Cláudio dizia que poderia impactar suas vidas. Então, em meio à confusão, um som ensurdecedor interrompeu o confronto. Uma explosão surgiu, esta vez do próprio céu. Relâmpagos despencavam. Uma tempestade se formou rapidamente e o chão tremeu sob seus pés. Poucos olharam para cima, em choque. Diante de uma luz ofuscante, uma figura surgiu entre as nuvens escuras. Era uma mulher, não uma qualquer. Era uma imagem reflexiva de esperança, mas com uma aura poderosa, como se estivesse repleta de energia ancestral. Ela se materializou, os olhos brilhando com uma luz intensa. Eu sou a sua verdadeira essência, disse ela, com uma voz que tremia como trovão. O que você faz aqui? A mãe de Esperança perguntou, o medo se tornando um eco no olhar dela. A nova mulher sorriu, e neste sorriso trouxe uma tempestade de revelações. Eu voltei para libertá-la, minha filha, ela disse. Você tem dentro de você o poder de acabar com esse ciclo de dor. E Cláudio sabe disso. Ele sempre soube. E um instante, Cláudio parou. O controle que ele pensou ter agora escorregava de suas mãos, como areia entre os dedos. Não! Ele gritou, a expressão do medo alterando sua fúria. Esperança olhou para Joaquim, seus olhos se encontrando e o entendimento passando entre eles. Era mais profundo do que amor. Era o chamado por libertação. Ao mesmo tempo que começava a trilhar o caminho da verdade, Joaquim sentiu o coração disparar. O que mais havia em sua história? O que mais estava oculto nas sombras do passado? Enquanto o trovão ressoava e as chamas continuavam a consumir o galpão, o destino oscilava em uma linha tênue entre liberdade e escravidão. O que de fato Cláudio sabia? Que segredos ainda estavam por vir. A verdade estava se desenrolando, mas a dor carregada com ela também. O quê? Mais poderia se revelar em meio ao caos. Joaquim tinha que lutar, não apenas por esperança, mas por tudo que ainda acreditava. O campo de batalha se estendia, e o futuro estava prestes a ser escrito com tinta de sangue. Mas o que seria? Esperança estava de joelhos, ofegante, e Joaquim correu até ela, o medo dominando seu ser. O que você fez? Ele a segurou.
Ela parecia confusa, como se estivesse acordando de um pesadelo. O olhar dela, perdido entre o medo e a determinação, refletia as chamas que consumiam o galpão. Cláudio, paralisado, observava as duas com um semblante de incredulidade, como se tivesse visto um espírito retornando do além. A mulher que se parecia como Esperança, de pé entre a tempestade de fumaça e o relâmpago, encarava Cláudio com um misto de compaixão e desapontamento. Você não tem controle sobre ela, Cláudio. O passado dela não é o seu. Cada palavra dela soava como um trovão, rasgando o desespero no ar. Cale-se! Você não sabe de nada! Cláudio gritou, sua voz aguda cortando a tensão. Mas algo na postura da mãe de Esperança o fez hesitar. Ele olhou para Joaquim, depois para Esperança, seus olhos se enchendo de pânico. Mãe, quem é essa mulher? Esperança perguntou, seu olhar repleto de confusão e expectativa. O que está acontecendo? Então, num movimento abrupto, a figura começou a se desvanecer, como fumaça no vento. Espere! Você tem que saber. As verdades que você ignorou, elas estão voltando. Você precisa estar pronta. O eco das palavras dela pairava no ar, quando de repente uma explosão devastadora irrompeu, fazendo todos caírem ao chão. O chão tremeu e a luz ofuscante envolveu tudo. Joaquim protegeu os olhos. O som da madeira estalando e rachando preenchia o ambiente. As crianças! Gritou Joaquim, despertando de seu estado de choque. Ele correu, mas quando se virou, viu que Cláudio havia se recuperado e agora estava em pé, mais furioso do que nunca. Você não pode escapar da verdade, Esperança! O que quer que você ache que entende, vai acabar em dor. Ele rugiu, a arma apontada, mas antes que pudesse atirar, uma sombra avassaladora desceu sobre eles. Uma figura aterrorizante se formou do meio das chamas. Era um homem alto, com um sorriso maligno estampado no rosto. Que bela reunião de família nós temos aqui! Ele riu e todos os olhos se voltaram para ele, atônitos. Espere um momento. Essa é uma reunião muito especial. E eu sou o convidado que não deveria estar aqui. Mas a vida é cheia de surpresas. Joaquim ficou paralisado. Quem é você? Ele questionou, tentando manter a calma, mas o medo começava a calá-lo. Sou alguém que sempre esteve por trás de tudo isso, um amigo querido de Cláudio. Ele piscou para Cláudio, que estava rodando os olhos, como se fosse uma marca de vergonha. Vocês acham que brasileiros e ganhadores da loteria ficam longe dos negócios obscuros? Eu serei o portador das verdades que você nunca desejou conhecer. Esperança. O impacto forte reverberou pela sala quando a identidade do homem ficou evidente. Joaquim não podia acreditar. Ricardo! Ele exclamou. O nome era um eco do passado. Ricardo, o primo perdido e rebelde. E todos pensavam ter desaparecido. Isso mesmo, respondeu Ricardo, os olhos brilhando com malevolência. Você achou que estava livre, mas todos nós temos um papel na peça. E você, Esperança, é o cerne de tudo isso. As palavras dele caíram como pedras pesadas sobre os ombros de todos. Mentiroso! Não pode ser! Esperança começou a tremer, enquanto uma corrente de desespero e terror a envolvia. Nunca me disseram que você estava vivo! Porque sua família não sabia se você conseguiria suportar a verdade, querida. Ele avançou um passo, rindo. Você carrega mais do que pode imaginar. E Cláudio conseguiu apenas uma fração do que está destinado a você. Mais segredos, mais mentiras.
Joaquim entrou em alerta, a adrenalina correndo por suas veias. O que você quer de nós, Ricardo? Ele perguntou, cada palavra pesada. O caos ao redor deles parecia se intensificar, mas os olhos de Ricardo estavam fixos em esperança. Quero que você assuma seu lugar de direito, a herdeira de tudo isso. O olhar dele era maníaco. Mas para isso, você deve abrir mão de tudo o que você acredita. Você teremos que se libertar das correntes de Cláudio, e eu posso ajudar você. Ao dizer isso, ele parecia ter certeza que estava desempenhando um papel. A situação estava rápida demais para Joaquim. Ele precisava proteger Esperança e as crianças. Você está enganado, Ricardo. Esperança não é sua ferramenta. Ao dizer isso, um silêncio cortante dominou o espaço. Todos estavam prestes a enfrentar a tempestade de segredos e revelações que estouravam na frente deles. Ah! Então você sabe um pouco mais do que eu pensei? Mas a história apenas começou. Risos ecoaram pela fumaça, enquanto os olhos de Joaquim se arregalavam de choque. O que mais estava por vir? O que aquilo significava para o futuro deles? A verdade se desenrolava como um quebra-cabeça cujas peças estavam fora de lugar, e a tempestade mal havia começado. As palavras de Ricardo reverberavam no ar, cada uma pesada como uma bomba prestes a explodir. Esperança olhou para ele, e uma onda de confusão misturada com medo profundo invadia seu coração. O que você quer dizer com herdeira? Que história é essa? Sua voz tremia enquanto os olhos brilhantes buscavam respostas. Ricardo sorriu como se estivesse prestes a revelar um segredo monumental. Você não faz ideia do que seu passado guarda, Esperança. Eu vim para lembrá-la. Ele girou na direção de Cláudio, que estava cada vez mais nervoso, a arma a tremer em suas mãos. Você sempre soube que Esperança não era qualquer uma. A linhagem dela foi escondida. E você, meu caro, será apenas um peão na grande jogada. Joaquim não conseguia acompanhar. Chega! Chega de enigmas! Ele gritou, a voz ecoando entre as chamas. O cheiro de fumaça era sufocante. Mas a tensão naquele momento era ainda mais pesada. Ele precisava proteger Esperança e as crianças. Mas cada palavra vinha como um corte. O passado, obcecado por segredos, parecia se erguer como um monstro diante deles. Eu sei que... Você não entende, Joaquim. Ricardo continuou desprezando as palavras de Joaquim. Mas você está prestes a descobrir. E mais importante, você pode perder Esperança para sempre, se não agir agora. Olhou para a Esperança. Você tem o poder de quebrar esse ciclo, mas precisa de coragem. Com cada segundo que se passava, Joaquim sentia o desespero crescendo, enquanto a casa ardia atrás deles. Mas, enquanto isso, também havia fome por respostas dentro dele. O que Ricardo sabia? O que Esperança escondia? Ele olhou para ela, buscando vestígios daquele amor que o havia salvado tantas vezes. O que você não me contou, Esperança? Essa foi a hora em que tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora irrompeu do galpão em chamas e as paredes de madeira pareceram fazer o vento soprar. O mundo pareceu se desvanecer em poeira e fumaça. Esperança e Joaquim foram lançados para trás. O chão tremeu. E quando a poeira se dissipou, o que apareceu fez o coração de Joaquim parar. Miguel estava caindo ao lado deles. O olhar vazio. Não! Miguel! Joaquim gritou, correndo em direção ao filho. A imagem dele ali, tão pequeno e vulnerável, fez o peito de Joaquim apertar. Mas, ao chegar mais perto, uma cena impossível se revelou. Na mão de Miguel, um pingente.
O mesmo pingente que Cláudio havia mostrado à Esperança momentos antes. A imagem do símbolo antigo coberto de cinzas. O tempo pareceu parar. O que você tem na mão? Ele gritou, quase em pânico. Ricardo se aproximou lentamente, com um sorriso malévolo nos lábios. Vejo que a verdade é mais complicada do que todos pensávamos. E como se o destino tivesse um capricho sombrio, Miguel olhou para Joaquim e finalmente falou. Papai, eu encontrei isso. A voz dele era quase um sussurro. Ele estava no chão e me chamou. O desespero tomou conta e o mundo de Joaquim pareceu desmoronar. A conexão entre o passado e o presente estava fogosa, iluminando sombras antigas e segredos que estavam enterrados por tanto tempo. O que quer dizer com isso, filho? Joaquim se virou para a Esperança, os olhos, agora cheios de perguntas que precisavam ser respondidas. Mas antes que qualquer um pudesse articular mais um som, uma nova explosão ecoou, desta vez vindo do próprio Miguel. A figura dele começou a brilhar e um campo de força se formou ao seu redor. O brilho era ofuscante e quando a luz atingiu Cláudio, ele se contorceu, gritando, enquanto um terror incontrolável preenchia o ar. Esperança finalmente entendeu. Ele é a chave, Joaquim. É por isso que Cláudio e Ricardo estão atrás de nós. O sentido de urgência, agora palpável e inegável, dominava a cena, mas Joaquim estava atordoado. Miguel? Ele? O que mais havia escondido? O que isso significava para eles e para o futuro? O drama se desenrolava e o perigo estava apenas começando. A dúvida e o medo invadiam seu coração. Quais segredos mais estavam prestes a vir à tona? A chama da verdade começava a arder, incendiando tudo ao seu redor. O sótão de mistérios estava prestes a explodir, e Joaquim apenas desejava proteger aqueles que amava. Mas, enquanto os poços de luz rodeavam Miguel, ele percebeu que tudo o que acreditava ser sólido estava se desfazendo, como areia na maré. O que mais poderiam descobrir? O que mais o destino tinha guardado para eles? Esperança estava em choque. A luz que emanava de Miguel a envolvia com uma força invisível, como se estivesse prestes a revelar. Todo mundo! O que você fez, filho? Joaquim se agachou ao lado do garoto, a voz embargada, misturando preocupação e deslumbre. O pingente brilhava intensamente, pulsando como um coração vivo. Cláudio, com os olhos arregalados, caminhou alguns passos para trás, completamente atordoado. Mãe, você precisa se lembrar! Miguel gritou, a voz alta e clara, cortando a tensão. O que Cláudio diz é verdade. Você tem que saber quem você realmente é. O tom dele, algo entre desespero e urgência, fazia o coração de Joaquim disparar. Esperança olhou para o filho, sua mente tentando assimilar tudo o que estava acontecendo. Mas como? O som de uma explosão próximo fez o chão tremer, trazendo a realidade brutal de volta. A fumaça começava a invadir a cena e o calor das chamas à distância era cada vez mais intenso. Ricardo, que antes parecia ser uma ameaça distante, agora observava tudo com um sorriso debochado. Está vendo? O poder dela está despertando, mas isso não mudará o que eu estou prestes a dizer. Ele avançou e a confiança estava estampada em seu rosto. Esperança carrega dentro de si algo que nem mesmo você, Joaquim, pode imaginar. E Miguel é a chave. Mas a chave para quê?
Um silêncio mortal pairou sobre eles. Joaquim sentiu seu peito apertar e a voz de Ricardo ecoou em sua mente. Você só verá a verdade, Joaquim, quando? Tô tarde demais! Então, e um momento angustiante? Miguel olhou nos olhos de Ricardo. Parem! Eu não quero isso! As palavras dele eram um grito desesperado. Mas a luz ao seu redor crescia como um sol nascendo em meio à escuridão. Joaquim, desapontado, tomou coragem e se interpôs todas as energias que tinha. O coração dele estava quente de amor e medo, disputando qual sentimento dominaria. De repente, Esperança se levantou com uma determinação inabalável. Chega, Ricardo! Eu não pertenço a você! Não pertenço a ninguém! O eco de seus sonhos ecoou pela cena, retumbando por todos ali. O poder que emanava dela estava começando a se manifestar, e jaquetas de energia brilhante dançavam ao seu redor, ondulando como flamas. E se Miguel é a chave, então por que não deixá-lo se lembrar? Ricardo hesitou e isso foi o suficiente. As chamas lá atrás pareciam acender mais intensamente, como se o próprio universo estivesse reagindo à declaração. Mas antes que qualquer um pudesse processar, um rugido ensurdecedor cortou o ar. O galpão atrás deles implodiu, as paredes ruindo como cartas de baralho em uma tempestade. A luz e a fumaça combinaram, criando uma visão surreal. Joaquim protegia Miguel, puxando-o para mais perto enquanto a onda de calor os envolvia. E então, dos destroços, uma voz clara emergiu, gritando: Parem! Esperem! Era Clara, a irmã de Esperança, a que todos pensavam. Perdida há muito tempo. Ela saía das sombras, machucada, mas viva. A determinação marcada em seu olhar. Eu voltei. É por isso que estavam atrás de mim. A revelação bateu como um raio. E todos, inclusive Cláudio e Ricardo, ficaram em choque. Clara? Esperança mal pôde falar. Você está viva? As lágrimas escorriam pelo rosto de todas elas. Mas havia algo a mais naquele momento. Sim, e isso muda tudo. Você precisa entender. As palavras dela foram cortadas quando um som ensurdecedor veio de uma nova explosão. A casa, agora uma pilha de escombros, não aguentou mais. Joaquim, um instinto de protetor, puxou todos com força, enquanto o mundo ao redor desmoronava. Ricardo gritou, mas a fúria de Clara estava radiante. Você vai ver, Ricardo, a verdade sempre encontra luz. E quando se revela, tudo o que você pensou que sabia se desfaz. Hoje, por fim, a história se reescreve. O brilho em seus olhos era tão intenso que ofuscava o próprio sol. Joaquim sentiu a tensão no ar. Os segredos estavam se desvelando e a realidade já não parecia lógica. O que mais estavam escondendo? A vida que ele pensava que levava estava prestes a mudar radicalmente. E uma certeza apertava sua garganta. A verdade poderia ser mais sombria do que qualquer um conseguia imaginar. O que mais estava por vir? O que mais esse novo confronto traria? A tempestade poderia ter apenas começado e nem todos poderiam sobreviver. O fogo rugia e a fumaça envolvia tudo com seu manto escuro. Joaquim se voltou para as crianças, o pânico refletido em seus olhos. Clara, a irmã de Esperança, estava de pé e um espírito inquebrantável iluminava seu rosto. Estamos juntos agora. Juntos podemos derrotá-los. A determinação dela era contagiante e Joaquim sentiu que uma nova força surgia dentro dele. Esperança!
Você é mais forte do que pensa! Clara gritou. Lembre-se do que sempre foi, do que pode ser. As chamas atrás delas davam o toque dramático, uma dança de luz e sombra, enquanto o passado começava a emergir. Eu sei, Esperança respondeu, firmando a voz. Eu não sou mais uma prisioneira, não deles. O poder em suas palavras ecoou no ar. E Joaquim percebeu que ela finalmente estava acordando para sua verdadeira identidade. Miguel se aproximou, o pingente brilhando em sua mão. Nós temos que unificar nossas forças. Ele não pode controlar a verdade. O garoto, com coragem desmedida, começou a reunir a energia ao redor deles. Ricardo estava em choque. As palavras de Miguel atingindo em cheio. Vocês não podem me parar! Eu sou invencível! O ancestral que habita dentro de você não permitirá que você vença! A luz cresceu e... a sala encheu-se de uma onda de força que emanava de Esperança e Miguel. Joaquim sentia a energia pulsante, uma onda de proteção envolvendo todos. Agora, juntos! Ele exclamou, e a esperança se espalhou como um incêndio entre eles. Cláudio, sem saber o que fazer, levantou a arma. Eu não vou deixar você escapar! Ele disparou, mas o tiro nunca encontrou seu alvo. Uma barreira de luz se ergueu entre eles e o disparo. Você perdeu, Cláudio. A verdade vencera. Esperança afirmou, e, com um movimento de suas mãos, a luz começou a engolir Cláudio. Um grito de fúria e impotência escapou dele, enquanto a realidade se despedaçava ao seu redor. Ricardo tentou escapar, mas a energia de Miguel e Esperança o mantinha preso. Vocês acharam que poderiam me derrotar assim? Ele gritou, mas sua confiança se desmoronava. No instante seguinte, Clara lançou um último feixe de luz. A explosão de energia encheu o ambiente e a casa parecia tremer sob a força da verdade emergente. A fumaça dissipou, revelando um novo cenário. O galpão desmoronou, mas não sem deixar espaço para um novo começo. As chamas se extinguiram e a luz começou a brilhar. Clara e reconfortante, Joaquim olhou para a Esperança, seu coração cheio de amor. Nós conseguimos, juntos! Um sorriso surgiu em seus lábios. Betina, a mãe de Esperança, estava de pé ao lado de Clara, a expressão de orgulho iluminando seu rosto. Tô orgulhosa de vocês! Ela abraçou as filhas e a cena era pura felicidade. Mas havia um novo mistério pairando no ar. Clara afinou a voz. O que vai acontecer agora? E se eles retornarem? Joaquim sentiu o frio da dúvida despontar, mas também um calor vibrante de possibilidades. Eles ganharam essa batalha, mas a guerra pela verdade ainda estava longe de terminar. O que mais estava escondido nas sombras? Qual era o verdadeiro legado de Esperança e Miguel? Enquanto observavam o novo horizonte, uma brisa suave acariciou seus rostos, trazendo novos sinais e promessas. Um novo futuro se descortinava diante deles. E Joaquim sabia que a jornada estava apenas começando! E aí, meu amigo, chegou a hora de agir! Se você gostou dessa história, se inscreva imediatamente no canal. Não quero que você perca as próximas histórias incríveis que estamos preparando. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a espalhar essa narrativa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir.
Eu adoro ler o que você pensa. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa divulgar para que todos possam acompanhar essa aventura. Vamos juntos construir essa comunidade e manter a mágica da narrativa viva. Não espere nem mais um segundo.